Onde eles estão? A voz estridente de Diná cortou meu escritório como uma faca, me fazendo saltar na cadeira. Minha ex-sogra estava parada na porta, suas mãos segurando um envelope, seu rosto retorcido de raiva. Atrás dela, a irmã do meu ex-marido, Amanda, parecia igualmente furiosa. Onde estão quem? Perguntei, tentando manter minha voz firme, enquanto gesticulava para minha assistente segurar minhas ligações. Olá a todos, meu nome é Sabrina Bastos, e depois de 5 anos de paz, após meu divórcio do precioso Henry, eu não esperava ver nenhum dos Amaral Bernard novamente. Não banque a inocente conosco, Sabrina. Diná cuspiu as palavras, avançando furiosa até minha mesa. Nossos netos. Os filhos do Henry. As crianças que você escondeu de nós nos últimos 6 anos. Senti meu queixo cair. Que crianças? Henry e eu nunca tivemos filhos. Amanda deu um passo à frente, arrancando fotos do envelope que sua mãe segurava. Ela as jogou sobre minha mesa. Essas crianças, Sabrina. Pare de mentir. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava a primeira foto. Ela mostrava 2 crianças, um menino e uma menina, talvez de 5 ou 6 anos, brincando no que parecia ser um quintal. Eles tinham cabelos loiros como os meus e algo em seus traços realmente lembrava Henry, mas eu nunca os tinha visto antes na minha vida. Eu não entendo. Olhei para os rostos expectantes delas. Essas crianças não são minhas. Henry e eu tentamos por anos, lembram? Esse foi um dos motivos do nosso divórcio. Nós não podíamos ter filhos. Mais mentiras. A voz de Diná se elevou ainda mais. Temos provas. Registros médicos mostrando que você esteve grávida, certidões de nascimento, registros escolares, tudo. Minha cabeça girava. Isso só podia ser algum tipo de piada doentia. Eu nunca estive grávida, nunca dei à luz. Os tratamentos de fertilidade que tentamos falharam todos. Esse foi um dos muitos motivos pelos quais Henry me culpou quando foi embora. Saiam. Falei com firmeza, levantando-me. Não sei que tipo de jogo vocês estão jogando, mas quero vocês fora do meu escritório agora. Ou o quê? Amanda zombou. Vai esconder essas crianças em outro lugar? Levá-las para outro estado, como fez da última vez? Da última vez? Do que você está falando? Minha voz falhou. Eu nunca levei criança alguma para lugar nenhum. Eu não tenho filhos. Diná puxou o celular. Estamos ligando para nosso advogado, ela anunciou. Temos direitos como avós. Você não pode mantê-los longe de nós para sempre. Peguei meu próprio telefone, as mãos tremendo enquanto buscava o número da minha advogada. Sarah havia lidado com meu divórcio e sabia tudo sobre meu casamento com Henry. Ela saberia como lidar com essa loucura. Ótimo! Eu disse, pressionando o botão de chamada. Vamos envolver os advogados, porque eu posso provar que nunca tive filhos. Enquanto esperava Sarah atender, Diná puxou mais fotos. Eram as mesmas crianças, agora em diferentes cenários. Uma festa de aniversário, uma praia, em frente a uma árvore de Natal. Em todas as fotos, elas pareciam felizes, saudáveis e completamente desconhecidas para mim. Sarah, chamei quando ela atendeu. Preciso que venha ao meu escritório agora. A família do meu ex-marido está aqui alegando que tenho filhos que escondi. Eles têm fotos e, aparentemente, documentos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Não diga mais nada, Sarah respondeu com um tom afiado. Estarei aí em 15 minutos. Não os deixe sair. Diná ainda estava discursando sobre direitos dos avós e ações legais quando minha assistente, Jaqueline, enfiou a cabeça pela porta. Sabrina, tem um homem aqui perguntando pelas crianças também. Ele diz que é um investigador particular contratado pelo Sr. Amaral Bernard. Meu estômago despencou. Henry estava por trás disso. Mas por quê? O que ele poderia ganhar com essa farsa elaborada? Mande-o entrar, disse, encontrando o olhar triunfante de Diná. Vamos ver que evidências vocês acham que tem. O investigador particular era um homem alto, vestindo um terno barato. O Birajara Uchoa apresentou-se. Ele carregava uma pasta grossa e teve a decência de parecer desconfortável ao expor o que havia encontrado. A senhora Bastos tem vivido sob múltiplos nomes falsos, explicou ele para Diná e Amanda. Ela tem movido essas crianças entre 3 estados diferentes nos últimos 6 anos, sempre se mantendo um passo à frente das tentativas do Sr. Amaral Bernard de localizá-las. Isso é impossível.
Interrompi. Eu moro na mesma casa há 8 anos. Trabalho neste escritório de advocacia há 10. Qualquer um pode confirmar isso. O Birajara puxou mais documentos, registros escolares, arquivos médicos e até o que pareciam ser certidões de nascimento. Todos mostrando que eu, Sabrina Bastos, havia dado à luz a gêmeos no dia 15 de maio, 6 anos atrás. Mas eu não tinha dado. Eu me lembraria de ter dado à luz a gêmeos. Eu me lembraria de ter filhos. Eu saberia se fosse mãe, não saberia? Um pensamento horrível se infiltrou na minha mente. Houve aquele período de 3 meses durante meu casamento em que sofri de uma depressão severa. Tudo era um borrão de medicamentos e terapia. Mas, com certeza, eu me lembraria de estar grávida, de dar à luz. Antes que eu pudesse me perder ainda mais na dúvida, Sara irrompeu no escritório. Bastou um olhar para a cena, as fotos espalhadas, os documentos, a raiva justa da minha sogra, para que seu rosto se endurecesse. Todos sentem-se, ordenou. Sabrina, não diga mais nada. Senhor Uchoa, eu preciso ver cada um desses documentos e quero saber exatamente quem o contratou e quando. Enquanto Sara assumia o controle da situação, eu fiquei olhando para as fotos das crianças que supostamente eram minhas. Os cabelos claros. Os traços familiares. O jeito como o nariz da menininha enrugava quando ela sorria, exatamente como o do Henry. Mas elas não eram minhas. Não podiam ser. Podiam. Na manhã seguinte, eu estava sentada no escritório de Sara, olhando para a pilha de documentos espalhados sobre sua mesa. Depois de expulsar todo mundo ontem, ela passou horas analisando cada peça de evidência que o investigador particular trouxe. São falsificações bem feitas, disse ela, segurando uma das certidões de nascimento. Muito bem feitas. Mas são falsificações. Olhe o nome do hospital, São Rafael. Esse hospital fechou em 2015, um ano antes dessas certidões terem sido supostamente emitidas. Soltei um suspiro que nem percebi que estava prendendo. Então, eu não estou louca. Essas crianças não são minhas. Não, Sara confirmou. Mas alguém se esforçou muito para fazer parecer que são. A questão é, por quê? Peguei uma das fotos e estudei os rostos das crianças. Elas realmente parecem que poderiam ser minhas e do Henry. O timing seria perfeito se eu tivesse engravidado quando ele alegou que eu estava emocionalmente instável. Os olhos de Sara se estreitaram. Sabrina, preciso que seja completamente honesta comigo. Existe alguma possibilidade, por menor que seja, de que você tenha tido filhos durante aquele período? Não, respondi firmemente. Eu estava deprimida, sim. Os tratamentos de fertilidade tinham falhado de novo. Henry já estava se afastando. Mas eu não estava tão fora de mim a ponto de não lembrar de uma gravidez, de ter filhos. Ok. Sara começou a organizar os documentos em pilhas ordenadas. Então precisamos descobrir quem essas crianças realmente são e por que a família do seu ex-marido está tão convencida de que são suas. Nesse momento, o telefone de Sara vibrou. Ela olhou a tela, sua expressão ficando sombria. Falando no diabo. Henry acaba de entrar com um pedido de audiência emergencial de custódia. O quê? Levantei-me, as mãos tremendo. Ele está alegando que você sequestrou os filhos dele há 6 anos e que só agora conseguiu localizá-los. Ele não pode fazer isso. Exclamei. Não existem crianças para ele ter custódia. Sente-se. Sara ordenou com firmeza. Isso é bom. Significa que podemos colocá-lo sob juramento e fazê-lo explicar onde essas supostas crianças desaparecidas estiveram todo esse tempo. Afundei na cadeira, minha mente acelerada. Mas e se? E se ele realmente tiver filhos em algum lugar? E se ele os teve com outra mulher enquanto ainda estávamos casados? Os olhos de Sara brilharam. Isso é uma teoria muito interessante. Me dê 1 minuto. Ela se virou para o computador, os dedos voando pelo teclado. Após alguns minutos, ela se recostou com um sorriso satisfeito. Achei. Ela girou a tela para mim. Conheça Eloá Amaral, enfermeira pediátrica do São Rafael. Começou a trabalhar lá há 7 anos, bem na época em que você e Henry estavam fazendo tratamentos de fertilidade. Meu coração parou. Lá estava Eloá, uma mulher loira e bonita, posando ao lado de 2 crianças de cabelos claros. As mesmas crianças das fotos. Esses são os filhos dela, sussurrei. Mas por que Henry?
Porque há 6 anos, Sara continuou, rolando pelo perfil de Eloá, ela entrou com um processo de paternidade contra um empresário local proeminente, alegando que ele era o pai de seus gêmeos. O caso foi arquivado, mas, considerando o período, Henry, terminei. Ele a engravidou enquanto tentávamos ter filhos. Enquanto eu passava por tratamentos de fertilidade. As peças começaram a se encaixar. O momento do meu colapso emocional. A insistência de Henry de que eu estive grávida, mas bloqueei isso. A crença genuína de sua família de que aquelas crianças eram minhas. Ele mentiu para todo mundo, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Ele contou à família que eu era mãe para encobrir o caso que teve. E agora que Eloá tornou isso público. Agora ele precisa manter a mentira, Sara completou. Ou toda a sua história desmorona. Mas ele cometeu um erro crucial. Qual? Sara ergueu novamente a certidão de nascimento falsificada. Ele te listou como mãe, mas manteve o nome original que Eloá escolheu para os gêmeos, João Lucas e Eduardo Amaral. Não Amaral Bernard. Não Bastos. Ela começou a reunir os documentos em uma pasta. A audiência emergencial é amanhã de manhã. Acho que é hora de convidarmos Eloá Amaral para contar sua versão da história. Fiquei olhando para a foto das crianças. Os filhos do Henry, mas não meus. A família dele realmente não sabe, não é? Eles acreditam de verdade que eu sou um monstro que roubou seus netos. Foi isso que Henry queria que eles acreditassem, Sara respondeu suavemente. Era mais fácil do que admitir a verdade. Endireitei meus ombros. Vamos ver como eles lidam com a verdade agora. Ao sair do escritório de Sara, meu celular vibrou com uma mensagem de Diná. Estamos rezando para que você faça a coisa certa e traga nossos netos para casa. Salvei a mensagem. Amanhã, eles descobririam exatamente o que era a coisa certa a se fazer, e não era o que eles esperavam. Olhei novamente para a foto de Eloá. Aquelas crianças, que poderiam ter sido minhas em outra vida, eram inocentes em tudo isso. Elas mereciam conhecer sua família, sua verdadeira história. E amanhã, de um jeito ou de outro, a verdade viria à tona. Só esperava que estivessem prontos para isso. O tribunal estava lotado na manhã seguinte. Henry estava sentado na mesa do autor, exibindo a mesma expressão de superioridade que eu lembrava do nosso divórcio. Diná e Amanda estavam sentadas diretamente atrás dele, me lançando olhares fulminantes. Sara havia me posicionado perfeitamente, perto o suficiente de Eloá para que, quando ela entrasse com os gêmeos, o rosto de Henry ficasse completamente pálido. O que ela está fazendo aqui? Ele sibilou para seu advogado. Antes que alguém pudesse responder, o juiz entrou e chamou a audiência emergencial à ordem. O advogado de Henry se levantou imediatamente, lançando-se em um discurso apaixonado sobre uma mãe que roubou crianças, sobre os direitos dos avós e sobre a reunificação familiar. Observei Diná enxugando os olhos com um lenço, completamente envolvida na encenação. Ela realmente não fazia ideia do que seu precioso filho havia feito. Meritíssimo, Sara disse quando chegou a nossa vez. Antes de prosseguirmos, gostaria de apresentar como provas verdadeiras certidões de nascimento de João Lucas e Eduardo Amaral, juntamente com o processo de paternidade movido por sua mãe há 6 anos. O advogado de Henry protestou, mas Sara estava preparada. As crianças que o Sr. Amaral Bernard afirma terem sido roubadas dele estão sentadas bem aqui, com sua verdadeira mãe, Eloá Amaral. O único roubo acontecendo aqui é o Sr. Amaral Bernard tentando roubar a verdade de sua família e a identidade dessas crianças. O juiz examinou os documentos e depois olhou para Henry, cuja confiança estava visivelmente desmoronando. Sr. Amaral Bernard, disse o juiz, gostaria de explicar por que existem 2 certidões de nascimento diferentes para essas crianças? Deve haver algum engano. Henry balbuciou. O engano, Eloá Amaral falou atrás de mim, sua voz forte e clara, foi achar que você poderia esconder a verdade para sempre, Henry. Essas são minhas crianças. Nossas crianças. As mesmas que você negou até se tornar conveniente reivindicá-las. Os suspiros de Diná e Amanda foram audíveis. O juiz chamou um breve recesso para revisar todas as provas, mas o estrago já estava feito. Observei enquanto a mentira cuidadosamente construída por Henry desmoronava ao seu redor. Durante a pausa, Diná se aproximou de mim no corredor, seu rosto pálido. Sabrina, nós não sabíamos. Ele nos disse que você teve um colapso, que levou os bebês e fugiu. E vocês acreditaram nele, eu disse calmamente.
Assim como acreditaram quando ele disse que os tratamentos de fertilidade falharam por causa do meu estresse. Porque era mais fácil do que questionar seu filho perfeito. Ela abriu a boca para responder, mas Eloá se aproximou com os gêmeos. Senhora Amaral Bernardi, acho que está na hora de conhecer seus netos de verdade. Eu me afastei discretamente enquanto Diná finalmente encarava a realidade do que seu filho havia feito. As lágrimas em seus olhos agora eram diferentes. Vergonha e arrependimento substituíam a raiva fervorosa de antes. De volta à sala do tribunal, a decisão do juiz foi rápida e definitiva. Não apenas o pedido emergencial de custódia de Henry foi negado, como ele também enfrentava possíveis acusações criminais por apresentar documentos falsificados. O juiz ordenou uma investigação completa sobre as certidões de nascimento forjadas. Espero que tenha valido a pena, eu disse a Henry, enquanto ele passava apressado por mim depois da audiência. Todos esses anos de mentiras só para evitar admitir que teve um caso. Ele parou e se virou para me encarar. Você sempre foi tão perfeita, não é? A advogada bem-sucedida, a vítima. Você não tem ideia do que é decepcionar todo mundo. Não, cortei. Mas eu sei como é ser decepcionada por você. Pela sua família. Pela disposição deles de acreditar no pior sobre mim, em vez da verdade sobre você, rebati. 6 meses depois, recebi uma carta de Eloá. Dentro, havia uma foto dos gêmeos em sua festa de aniversário de 7 anos, cercados pela família Amaral Bernardi, menos Henry, que estava cumprindo pena por fraude documental. Eles perguntam sobre você às vezes, ela escreveu. Eu digo que você é a mulher corajosa que ajudou os avós deles a encontrá-los. Talvez um dia, quando forem mais velhos, entendam toda a história. Prendi a foto na parede do meu escritório, ao lado do meu diploma de direito e do artigo de jornal sobre a condenação de Henry. Não como um lembrete do que perdi, mas do que ganhei, a verdade, minha reputação e, finalmente, o encerramento desse capítulo. Diná ainda me envia cartões de Natal. Cada um deles contém um pedido de desculpas, como se tentasse compensar anos de fé cega no filho. Guardo-os em uma gaveta. Algumas feridas demoram mais para cicatrizar. Quanto a mim, vendi minha casa e me mudei para uma nova cidade, recomeçando onde ninguém conhecia minha história. Meu novo escritório tem vista para o nascer do sol, e todas as manhãs me lembro de que, perder o que você achava que queria leva exatamente ao lugar onde deveria estar. As crianças que nunca foram minhas estão felizes, amadas e cercadas por uma família que finalmente conhece a verdade. No fim das contas, isso vale mais do que qualquer vitória no tribunal. E, em noites silenciosas, olho para a foto deles e sorrio, sabendo que fazer a coisa certa significou deixar para trás a mentira que nos assombrou por tanto tempo.